Amados, nós vimos durante a exortação uma boa e abençoada palavra que nos põe dependente exclusivamente do nosso Deus. O Deus que, segundo as palavras do exortador, é a nossa salvação. E se é a nossa salvação, é porque nós estamos perdidos. E não se trata de nós sabermos geograficamente onde nós estamos. Se nós pegarmos aí um desses telefones celulares modernos, nós podemos lá abrir um programa que diz aonde a gente está, em que posição nós nos encontramos na cidade e até no planeta. Mas a palavra, ela não está se referindo a alguém que está perdido geograficamente, mas a alguém que está perdido espiritualmente, cuja alma não sabe para onde vai, cuja alma é como Caim, é vagabunda. Vagabunda em que sentido? Não sabe direito qual é o seu lugar, anda de um lado para o outro. Esse é o sentido bíblico da palavra vagabundo. Não quer dizer o vagabundo que aí fora, um homem que não faz nada, não trabalha, e que nós denominamos às vezes utilizando essa expressão. Na Escritura significa não tem lugar para ficar, perdido. Precisamos encontrar a salvação, encontrar a luz para o nosso caminho. Estamos falando de um Deus que revelou a nós que nós somos os seus filhos, que nós somos deuses, que nós somos espirituais, nós não somos carnais. Enquanto a gente não mudar essa concepção tradicional que a igreja cristã evangélica colocou no nosso coração, que nós somos carnais e que nós depois da morte vamos precisar um dia receber o corpo de volta por uma tal de ressurreição da carne. Ora, irmãos, se nós precisamos de alguma coisa desse mundo, nós não somos espirituais. Isso precisa ficar claro. Ah, pastor, mas lá nos evangelhos está escrito isso, escrito aquilo. Amados, quando nós vamos tratar da tradução da Escritura Sagrada, a gente vê que existe uma série de coisas que não estão bem colocadas e de palavras que foram trocadas ali sem o tradutor saber direito para que rumo ele estava enviando o pensamento. Nós temos no Velho Testamento um farto conteúdo de revelações que mostram a nossa verdadeira natureza, que nós somos filhos do Deus Altíssimo e que somos imortais e que Deus veio nos tirar desta ideia estúpida de que a morte vai um dia nos tragar nos túmulos. O nosso corpo volta a ser pó, de onde ele foi tirado, e o espírito vai para Deus. É isso que está escrito na Escritura desde os tempos antigos, para que não ficasse dúvida. Mas nós temos o nosso coração cheio de dúvidas que nem sempre encontram explicações. Parece que a teologia cristã e evangélica, ela acabou fechada dentro do mundo de Caim, não é? Caim é aquele que Deus criou, cuja vida se limita entre o horizonte do nascimento e da morte. Então, eu vou nascer, vou viver, vou gozar, vou ser feliz, vou morrer e Deus vai me levar para algum lugar. Assim pensava Caim. É ele o pai de toda essa chamada civilização, de todas as artes, de todas as ciências que nós conhecemos que está aí fora, e cujos homens vão até a igreja também para fazer as suas ofertas. E fazem como fez Abel, só que o coração deles continua aqui no mundo. Estão fazendo oferta pensando naquilo que podem receber de Deus para esta vida, enquanto Abel fazia oferta pensando nas coisas eternas. Se nós somos do povo de Deus, nós não podemos olhar para as coisas terrenas. Infelizmente, a teologia evangélica cristã, ela se limitou a esse horizonte da vida, entre o nascer e o morrer.
tenta entender Deus pelo ponto de vista da carne. E as coisas de Deus, dizia Paulo, não podem ser entendidas a não ser pelo ponto de vista do Espírito Santo. Se nós quisermos entender alguma coisa da Escritura Sagrada, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine. Porque senão nós vamos entender coisa nenhuma. Essa é a verdade. Que as pessoas não gostam de ouvir. Por quê? Porque andamos muito tempo enganados. E agora, irmãos, não há lugar mais para mentiras e nem para enganos. Sabe por quê? Porque o fim do mundo se aproxima. A humanidade está indo morro abaixo. Cada dia está pior. O diabo está fazendo o que quer dos homens. E eles não sabem que estamos no limiar de uma nova era, de uma mudança profunda em todos os conceitos, não só nos conceitos religiosos, mas dos conceitos materiais, na nossa maneira de viver e de conduzir a nossa existência. Bem, na última assembleia nós ainda ficamos tratando do Malaquias, não é? Eu não consegui sair aqui dos versículos 4 e 5 de Malaquias. Eu queria convidar a igreja para ver se a gente consegue hoje colocar fim nesse Malaquias. Falamos da lei, né, dos mandamentos, e se consumiu todo o nosso tempo. Eu queria que os irmãos observassem comigo hoje um tema bastante controverso, e tem que ter coragem para a gente falar dele, não é? É a volta do profeta Elias. Malaquias, o livro que divide as águas entre o Velho e o Novo Testamento. Bem na última página aí do Malaquias. Muito bem, senhor Malaquias, vamos ver o que o senhor tem a nos dizer. Versículo 5. Eis que eu, o Senhor Deus, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Eu tive cuidado hoje de examinar pelo menos umas 10 traduções. Eu achei 2 que mudou o texto. Disse assim: eis que eu enviarei um profeta semelhante ao Elias. 8 mantiveram o texto original. Parece que eles estão com a razão. Eis que eu vos enviarei o profeta. Não é um sujeito parecido com o Elias. É o profeta. E se ele for enviar o profeta Elias, ele tem que nascer de novo. E essa é a questão. Será que a gente pode nascer de novo? Bom, eu quero que os irmãos me ajudem. Vamos dar um pulinho lá no livro de Mateus, que é o próximo aí, rapidinho. No capítulo 17, vamos lá, a igreja acompanha os irmãos das outras cidades. Vamos até o capítulo 17 de Mateus. Muito bem. Aí está, esta passagem é magnífica. Capítulo 17, aonde aqueles que já haviam morrido, o Elias, né? E o Moisés, já tinha morrido também. Apareceram para Jesus. Olha, eles estavam bem vivinhos do lado de lá. Que bom, né, gente? Quando a gente fala de vida eterna, né, o pessoal fica assim, não, mas a gente vai ficar dormindo. Conversa. Não vai ficar dormindo coisa nenhuma, você vai ficar bem vivo do outro lado, como estava Elias e Moisés. Vieram visitar o Senhor. Isso se chama o momento da transfiguração. Pastor, mas se a gente admitir isso, hein? Se nós admitirmos que nós continuamos vivos do outro lado, tem que haver uma mudança em toda a teologia. Sim, tem que haver uma mudança em toda a teologia, se ela quiser entender das coisas de Abel. Se quiser continuar entendendo das coisas de Caim, fique à vontade, meu filho. Enquanto vocês têm liberdade para acreditar que a alma não pode nascer de novo, a gente pode ter liberdade para acreditar que a alma pode nascer de novo. Ah, pastor, isso aí é reencarnação. Bem, não sei o que é, mas a Escritura diz que o sujeito pode nascer de novo. Amém? Vamos ver o que Jesus disse aqui.
Vamos aqui a partir do versículo 10. Os discípulos interrogaram o Senhor, depois que ele desceu lá da transfiguração, eles interrogaram o Senhor da seguinte maneira: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Porque os judeus esperavam Elias vir. Havia promessa de Malaquias, que havia sido feito 400 anos antes de Cristo, de que Elias tinha de vir primeiro do que o Messias. Então perguntaram os discípulos: por que o pessoal diz aí que é necessário que o Elias venha primeiro? O que respondeu Jesus? Acompanha comigo. Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, olha bem o versículo 13 aí. Entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista. Isso quer dizer o quê? Que João Batista era o Elias que havia de vir. Amém. Ponto. Ah, pastor, mas espera aí, a reencarnação não está na Bíblia. Eu não estou dizendo que reencarnação é um ensinamento que está na Bíblia. Mas eu estou dizendo que a alma pode nascer de novo e a Escritura diz isso. Mas será que nós podemos nascer de novo? Por que não? Ah, porque não está escrito na Bíblia. Ah, muito bem. Está escrito na Bíblia que a Terra é redonda? Não, não está. Pois é, até bem pouco tempo acreditava que a Terra era chata, até no ano 1500. O Galileu Galilei quase foi morto por causa disso. É isso mesmo? Os irmãos aí que estão acostumados com a história, ele resolveu falar que a Terra era redonda. A igreja foi lá e disse: olha, se você não falar que ela é chata, você morre. Ele disse: então é chata. Não é mesmo, irmãos? Tinha um outro monge da época dele, o Giordano Bruno, um italiano. Ele teve um sonho que o mundo era redondo, o Sol era em torno dele, muitos planetas giravam, muitos globos, né? E havia no universo muitos outros sóis também. E quando esse monge acordou, ele resolveu ir lá falar com o superior dele. Ele falou: olha, eu tive um sonho que a Terra é só um globo. E que o Sol, e tem muitos outros lugares assim parecido com o Sol. Ele ficou impressionado com o sonho que ele teve, um sonho profético. E conta para um e conta para outro. Aí o chefe dele falou assim: é bom você não continuar falando isso daí não, rapaz. Perigoso você falar isso aí não está certo. Resultado, o pobre do Giordano Bruno foi parar na fogueira. Porque ele insistia que o mundo era redondo. Está na Bíblia isso? Não, não está na Bíblia que o mundo é redondo, mas está comprovado que o mundo é redondo. Ou tem aí alguém que duvida? Às vezes ainda tem. Tem alguém que duvida que o mundo é redondo? Não é possível, não é, irmãos? Então, uma coisa não precisa estar na Bíblia para existir. Amém? Agora, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque isso explica que nós somos o povo de Deus, almas antigas, e que nós transitamos pela história da humanidade para sermos credenciados para governar um dia essa humanidade, como conselheiros da humanidade. Não é governo político não, irmãos. Como conselheiros dessa humanidade perdida nos sonhos e devaneios de Caim, que embora acreditasse em Deus, só ofertava por causa das coisas da vida terrena. Você gosta da vida? Quem gosta da vida, levanta a mão. Quem quer viver 70 anos, levanta a mão. Ó, quem não quiser, o pessoal está anotando, hein? É claro que nós gostamos da vida, não é, irmãos? E se Deus nos desse 2 vidas dessas para a gente viver, a gente gostaria? Claro. E 3, e 4, e 10 vidas, e muitas vidas.
A gente gostaria de viver muitas vidas. Por que não? Ah, porque não está na Bíblia. Ah, bom. Parece que nós estamos voltando à Idade Média, meu Deus do céu. Recentemente o Papa reconheceu o engano lá da Terra Redonda com o pobre do Galileu Galilei. Pediu desculpas. Um dia vão pedir desculpas também pelas coisas que eles não acreditam, que são evidentes na Escritura Sagrada. Me parece que Jesus confirma aquilo que Malaquias profetizou. Eu vos enviarei o profeta Elias, não um sujeito parecido com Elias. Amém. Por que isso não está escrito na Bíblia, a reencarnação das pessoas, encarnação? Dê o nome que você quiser. Reencarnação é um termo espírita. Nós não devemos usar porque existe um equívoco dentro dessa ideia no espiritismo, na doutrina espírita. Nós vamos voltar a falar disso um outro dia. Não é o que nós queremos aqui mostrar para os irmãos nas Escrituras. Vamos voltar ao Malaquias lá. A vinda do profeta Elias também, ela está referenciada no livro de Isaías e outros profetas. Aqui a gente precisa entender o papel de João Batista no ministério de Cristo. Os irmãos sabem que João Batista foi o precursor de Cristo. O que é precursor? É o que vem antes de. O que o precursor faz? Ele vai lá e começa a abrir o caminho, para que aquele que vai passar pelo caminho venha depois estabelecendo as coisas novas. João Batista foi aquele que começou a pregar uma doutrina diferente da doutrina pregada pelos sacerdotes que andavam nos caminhos do Caim. Não quer dizer que o sacerdote é assassino, não quer dizer que o sacerdote é homicida, que o sacerdote é um homem mau. Preste atenção nisso, essas figuras querem nos ensinar. O sacerdote da linhagem de Caim, o que ele faz? Ele é um homem que crê em Deus, mas pensa somente nas coisas dessa vida. O que o Senhor deseja é que o seu povo entenda que nós não somos mortais, que nós somos espirituais e que nós vivíamos mergulhados na escuridão consciencial. Como almas, estávamos dominadas pelo pecado e o Senhor enviou um anjo para nos ajudar. João Batista foi aquele que veio preparar o terreno para Jesus. E qual é a doutrina que João Batista pregava? Arrependei-vos dos vossos pecados. O João Batista era um sujeito que vivia no campo, no deserto. Ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Era um sujeito estranho para os homens terrenos. E ele anunciava essa nova doutrina, chamada doutrina do arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E batizava as pessoas nas águas. Quando ele batiza o Senhor, ele deixa claro que aquele era o enviado, aquele que batizaria com o Espírito, aquele que daria aos crentes a vida eterna. O pessoal pensa que vida eterna é um lugar, não é não, é uma condição da alma. Eu recebo de Deus a eternidade. A morte não tem mais poder sobre mim, e nem os infernos, e nem o diabo, e nem os espíritos que andam com ele. Se eu fui batizado pelo Espírito, se eu fui tocado pelo Espírito Santo, o diabo não tem mais poder para me lançar nos infernos. Amém. Quem me dá esse batismo? Cristo. Ele que me dá esse batismo. Mas João Batista foi aquele que veio para preparar o terreno para que Jesus pudesse desenvolver todo o seu ministério de salvação. Amém? Quem é que Jesus veio salvar? O pessoal costuma dizer que Jesus veio salvar o mundo. Está escrito que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no Evangelho segundo João. Está escrito isso. Mas quando perguntavam para ele
acerca do ministério dele, ele falava assim: olha, eu tenho várias ovelhas espalhadas aí que eu preciso ajuntar. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, as almas do povo de Deus que estão espalhadas pelo mundo, as 10 tribos de Israel que estão em todo o mundo e que há muito tempo vem sendo buscada pelo Senhor. Mas, pastor, o senhor está dizendo que Jesus então veio só para as ovelhas perdidas? Eu digo, sim. E os gentios? E os outros povos? Ele pensou nos outros povos também. A palavra de Deus diz que o Senhor colocou um peso sobre os olhos dos judeus para que eles não aceitassem Jesus como Salvador. Doutrina do apóstolo Paulo. Para quê? Para que os gentios também tivessem oportunidade de entrar na casa do Senhor. Foi proposital que os judeus não aceitaram Jesus, entendeu, irmãos? Não é possível, pastor, os judeus são culpados pela morte de Jesus. Não, tudo estava no programa de salvação, irmãos. Basta ler a Escritura. A Escritura diz isso com todas as letras. Tudo estava pronto para que o cordeiro fosse sacrificado, por causa das ovelhas perdidas. Aí Jesus chama Paulo, depois que ele deixa esse mundo, diz: Paulo, agora vamos abrir a porta dos gentios, para que eles possam entrar. E ele envia Paulo para fundar as igrejas, a igreja cristã evangélica, constituída, evidentemente, dos gentios que Jesus também tem interesse de que façam parte da casa do Senhor. A gente precisa entender isso direitinho, irmãos, para não confundir as coisas. A gente sai por aí falando, povo de Deus é todo mundo que crê em Jesus. Não é assim, não. Podemos até falar genericamente, mas a Escritura separa muito bem as coisas. O gentio é um espírito simples, é uma alma que não tem profundidade. O povo de Deus se constitui por almas corajosas. Corajosas como? Para aceitar essas realidades aqui precisa ter coragem. Coragem, irmãos. Por quê? Porque sempre ensinaram o contrário para nós. Não é verdade? Sempre ensinaram o quê? A doutrina da morte. O sujeito morre e fica dormindo lá um dia esperando ser ressuscitado. Você morre tranquilo mesmo se você acreditar que vai ficar dormindo? Lá no túmulo? Você é capaz de dormir sossegado numa morte, irmãos? Quando chega a morte, dá um desespero na gente, ué. Como é que eu vou ficar lá na sepultura dormindo, aguardando um dia o meu corpo ser ressuscitado? Estamos vivendo num tempo que nós sabemos que a Terra é redonda, que nós já enviamos nave lá nos limites do sistema solar, que nós já descemos naves lá nos outros planetas, sabemos que lá também é redondo. Descobrimos a roda, evidentemente. Irmãos, é hora de nós avançarmos no campo do entendimento das coisas de Deus. Nós não podemos continuar como era na Idade Média. A igreja, teologicamente, hoje, ela não é mais do que a teologia da Idade Média, ensinada pelos reformadores de então e pelos pais da Igreja Católica. Não estou dizendo que tem nada errado, mas nós precisamos avançar no conhecimento das coisas de Deus. Nós não podemos continuar empacados como uma mula. Amados, se nós temos mesmo só uma existência, uma vida, nós somos como uma mula empacada. Mas se nós temos muitas vidas, nós somos como um corcel, como um cavalo que corre livre pelas pradarias, pelos pastos. O que você prefere, ser uma mula empacada ou um cavalo que vai onde você deseja ir? Nós somos eternos, irmãos. Nós não podemos viver como homens que vão morrer. E se nós somos deuses, nós não podemos viver como vermes. Não podemos deixar o diabo nos prostituir, como acontece frequentemente. Não podemos deixar o diabo nos separar da nossa esposa, do nosso marido. Não podemos deixar de cuidar dos nossos filhos, porque isso é indigno de um Deus. A cuidar dos nossos pais, porque isso é indigno de um Deus. Não podemos mentir, porque isso é indigno da divindade. Deixar de honrar o nosso Pai Santíssimo que nos criou,
porque isso é indigno daquele que é filho do Altíssimo, irmãos. Nós precisamos viver como deuses e não como homens mortais. Para isso temos que ter coragem. Ou a gente escolhe viver como Caim, dentro da igreja, segue aí vivendo como ele. Aí qualquer igreja pode ser, tanto faz. Todas elas é uma imagem da grande igreja, mãe. Um pouco mudado, mas é a mesma coisa, irmãos. Ou a gente passa para o lado de Abel e resolve viver como filhos do Altíssimo e ovelhas do pasto de Jesus Cristo. Livres, sem que a gente precise de um pastor para guiar nós. Um padre para dizer aquilo que a gente tem que fazer. Nós sabemos que tem almas que precisam de pastores e de padres. Não estamos aqui criticando. E nem dizendo que eles não precisam existir. Mas você precisa fazer a sua escolha. De que lado você quer ficar? É livre para escolher, e isso é bom para nós. Não há coisa melhor do que a liberdade de nós escolhermos os nossos caminhos. E esse movimento novo que nasce, chamado movimento do povo de Deus, que chama por uma nação abençoada, de gente que está perdida por aí sem saber onde é o seu rumo, ele nasce com um espírito que clama por esta liberdade. A nossa dependência é exclusiva de Deus e de Jesus Cristo no Espírito Santo. Não precisamos de quê, meu irmão? Pastor, o senhor está desfazendo das igrejas? Absolutamente. Quem desfaz da igreja é o Apocalipse, que fala que no mundo novo não vai ter igreja. Por quê? Porque o mundo vai se encher do conhecimento do Senhor. A palavra diz, a criança não precisa perguntar para o mais velho, nem um perguntar para o outro, quem é o Senhor? Porque desde o pequenininho até o mais velho, todos saberão quem é o Senhor. Não precisa de ter igreja, porque o templo vai ser o mundo todo, irmãos. Nós vamos adorar Deus em espírito e verdade, em tudo que nós formos fazer. Isso é o mundo novo que está aqui no Apocalipse, na Escritura Sagrada, que foi escrita para nós. Para nós que somos o povo de Deus, para a gente conhecer a nossa história e o nosso futuro glorioso. Quem tiver coragem, vamos. Quem não tiver, vamos seguindo. Irmãos, não precisa ir embora se você não quer seguir neste caminho. Porque nós nada ensinamos aqui que foge das sagradas Escrituras. Amém? Não vou conseguir acabar Malaquias hoje ainda. Tem mais coisa aqui para falar. Vou concluir. Certa feita, Jesus foi procurado por um homem durante a noite que veio embaixo de uma capa. Ele era um sacerdote muito entendido nas leis de Deus. E nós sabemos que Jesus era um homem muito estranho, porque falava de coisas que os sacerdotes não aceitavam. Mas aquele homem, aquele sacerdote ficou interessado. E ele disse lá no seu coração, eu preciso falar com ele. Mas tinha medo, como nós temos medo de dizer que cremos. Ele também tinha medo dos outros religiosos o perseguirem, excluírem a sua frequência do templo. Ele foi procurar Jesus durante a noite, esse homem chamava Nicodemos. Ele perguntou para Jesus o que era o novo nascimento. Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. E Nicodemos, ele faz a pergunta mais objetiva que um homem, no ponto de vista da carne, faria. Senhor, é possível um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu para ele, isso é carne. Eu estou falando do renascimento espiritual. Então, nascer de novo em espírito é o que interessa para nós. Nascer carnalmente, podemos nascer muitas vezes, mas podemos nascer muitas vezes mortos no espírito. Então, o que interessa para nós, nossa preocupação não é o nascer de novo carnalmente, isso faz parte
da lei natural da vida. Mas o que a Escritura coloca no ponto mais alto dos seus ensinamentos. Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, o que você está me perguntando, o nascer de novo fisicamente é coisa da carne, é a carne que nasce de novo. O espírito precisa nascer de novo mesmo, e ele nasce só uma vez de novo. Quando ele acorda, ele não volta a adormecer mais. Quando ele sai das trevas, ele nunca mais volta. E vai para a luz, ele nunca mais volta para ela, com toda certeza. E Jesus dizia: esse é o nascimento que você precisa ter. Nascer da água e nascer do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é importante para nós. Porque quando a gente fala de nascer de novo, as pessoas ficam preocupadas: será que eu já nasci quantas vezes? Vou nascer quantas vezes? Não se preocupe com isso. Porque não se trata disso nas Escrituras Sagradas. Mas nascer de novo em espírito, isso é fundamental e é urgente para nós enquanto é tempo. Porque quando você nasce de novo em espírito, aí você não morre mais. Não é verdade? Não morre mais. Morre o teu corpo, mas a alma segue livre para a eternidade. Precisamos nascer de novo. O homem velho precisa morrer e nós precisamos nascer de novo. Novos costumes, novos pensamentos, uma nova maneira de ver a vida, de ver as sagradas escrituras, de viver com a esposa, de viver com o marido, com os filhos, com os pais, de exercer a nossa cidadania, a nossa profissão e todas as coisas fundamentadas na palavra do nosso Deus, que é um Deus vivo. Como dizia o Senhor, Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Que Ele nos abençoe e nos agracie com a sua presença no dia de hoje. A nós e aos irmãos que recebem a palavra nas outras cidades. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços.